Olá, é a professora Tereza Cristina, de literatura. Nós vamos ver hoje o naturalismo, que é uma das tendências do realismo. Vamos ver o contexto histórico, as características, obras, os autores, expoentes dessa tendência. O que é naturalismo? É um movimento artístico e literário conhecido por ser a radicalização do realismo, baseando-se na observação fiel da realidade e na experiência, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. A escola esboçou o que se pode declarar como os primeiros passos do pensamento teórico evolucionista de Charles Darwin. E aqui embaixo tem o idealizador do naturalismo, que foi o Émile Zola. Foi um romance experimental. O nome desse romance é O Germinal, que foi lançado em 1867, na França. Bom, quando a gente fala em naturalismo e diz que é uma radicalização do realismo, veja bem, fazendo aqui uma retomada bem rapidinho do realismo. O realismo, ele foi a escola subsequente ao movimento romântico, ao romantismo. Então, a gente sabe que no romantismo havia uma perspectiva de olhar sobre a sociedade muito romantizado mesmo, muito voltado para os sentimentos, que não correspondia à realidade. Então, aqui, quando a gente fala do realismo, o realismo chega com uma nova visão, com uma nova perspectiva de observar a realidade. Então, essa realidade, ela é retratada nas obras realistas como realmente ela é, sem dourar a pílula, digamos assim. Ela mostra exatamente a sociedade, ela mostra os fatos sociais, ela fala como o próprio Machado de Assis, que falava sobre a burguesia, sobre a hipocrisia, sobre tudo que estava acontecendo naquele momento, retratando fielmente. Aliás, o termo é esse, é a fidelidade, é mostrar os fatos com a maior fidelidade possível, quer dizer, fidedignamente, é do que é mesmo a verdade, não vai maquiar. Então, quando a gente diz que o naturalismo é a radicalização, é porque ele chegou ao extremo, ele chega com as mesmas características, digamos assim. Então, são duas tendências parecidas, existem duas escolas literárias, muitas vezes o aluno se confunde um pouco, porque ele quer saber se existe o naturalismo é como se fosse duas escolas diferentes. Mas, na verdade, elas não são duas escolas diferentes. Elas são, como eu falei, quando surgiu o realismo, surge simultaneamente três tendências ao mesmo tempo digamos assim, para se opor ao movimento romântico, que é o realismo, o naturalismo e o parnasianismo, que vocês vão ver depois. Quer dizer, então, essas três tendências, elas surgiram simultaneamente para se opor a um movimento que estava caducando. Então, essa radicalização, ela vem porque foi levado até as últimas consequências esse lado de mostrar fidedignamente a sociedade, os fatos sociais como eles realmente eram. E aqui ele fala ainda assim, mostrando que o indivíduo é determinado pelo ambiente e pela hereditariedade. Pois bem, então aconteceu que os autores do naturalismo, eles não só mostravam os fatos de acordo com a realidade, mas eles sofreram a influência das correntes científicas que estavam muito em voga naquele momento, como o darwinismo, que é o evolucionismo, como também nós temos o positivismo, o determinismo. Então, é exatamente o determinismo uma das leis
científicas que vai chamar muita atenção e que vai ser praticamente o carro-chefe, digamos assim, que vai determinar todas a ambientação e toda a conceituação do que seria o naturalismo. Porque ele começa adotando essa lei do determinismo, que era uma das correntes científicas, quando ele diz que o homem ele é determinado pelas forças da natureza, digamos assim, né? Porque também nessa época estava muito em voga a biologia tinha sofrido um grande avanço. Então, quando ele fala, ele vai misturar um pouco, até porque o próprio autor do determinismo, dessa lei, ele vai se amparar na biologia. Então, como ele vai se amparar na biologia, ele vai dizer que o homem ele é determinado pelo ambiente. Então, pelo ambiente, pelo meio onde ele está, pelo meio, que ele quer dizer, o meio social e pelo o DNA. Não que se falasse em DNA nessa época, mas quando se fala em hereditariedade, hoje a gente sabe que a gente chama de DNA. Então, ele quer dizer, assim, para esclarecer mais para vocês, era tipo assim, se uma pessoa era filho de um sapateiro, então, dificilmente essa pessoa ela ia ascender socialmente. Ela podia sair e ser um empresário, se formar, assim, tipo, fazer uma faculdade. O que é que ele queria dizer? É que, como essa pessoa teria nascido num meio muito simples, a raça também, não é? Ia influenciar, era um negro, era pardo, era um índio, então tudo isso é que ia condicionar a vida daquele cidadão, daquela pessoa. Então, era muito difícil ele perpassar todas essas barreiras, né, da hereditariedade, do meio em que ele vivia, da raça, para haver uma mudança na escala social. Então, essa lei é que é chamada de determinismo. Uma lei que, como vocês sabem, isso não tem mais nenhum fundamento, isso já está ultrapassado, já se sabe que isso aí já não tem mais o menor sentido. A escola esboçou o que se pode declarar como os primeiros passos do pensamento teórico evolucionista de Charles Darwin, que foi o evolucionismo. O que era esse evolucionismo, né? O evolucionismo, defendido por Charles Darwin, que ele escreveu um livro chamado A Origem das Espécies, e nesse livro ele fala que há uma seleção, que o homem está, ele está assim, no mesmo pé de igualdade do animal, quer dizer, que vai vencer, que vai perdurar e vencer, não é nem na vida, ele quer dizer assim, que vai evoluir aquele que tem mais condição física, não é? Condição de se manter. Então, era aquela pessoa que assim como o animal, que nasce mais fraco, nasce mais frágil, assim era o homem. Ele também não teria coragem, não teria condição de existir, ele ia acabar morrendo. Então, era a lei que ele chamava de seleção natural. Era a seleção natural. Essa seleção natural estava imposta ao animal e assim também estava imposta ao homem. Surgimento do naturalismo. O naturalismo surge na Europa, na França, como a gente viu no slide anterior. No slide anterior, a gente fala do livro Germinal, que foi lançado na França, em 1887. E aí, mais uma vez, eu digo aqui que nasce de uma só vez 3 tendências antirromânticas na literatura, que é o realismo, aquele realismo que a gente viu, que é o realismo do Machado de Assis, que é o naturalismo, e o parnasianismo, que nós vamos ver em uma outra oportunidade. O contexto histórico. O contexto histórico, gente, basicamente é o mesmo contexto histórico do realismo, né? A Revolução Industrial,
que estava cada vez mais, já estava, como se diz assim, estava muito sedimentada, completamente sedimentada e bem avançada, né? E a Revolução Francesa, com o slogan da campanha, que seria da Revolução, que era fraternidade, liberdade. Então, nós temos aqui esse contexto histórico, que era o mesmo do realismo. E agora, a novidade são as correntes científicas. Essas correntes científicas que também elas existiam na época do realismo, da aula passada. Só que autores do realismo propriamente dito, como didaticamente sempre se diz assim, o realismo propriamente dito. Pois muito bem, esse realismo propriamente dito, ele não avançou, ele não teve assim como modelo as correntes científicas. Elas não foram exploradas dentro dos seus livros, das suas obras, não foram exploradas as correntes científicas, o darwinismo social, o positivismo e o determinismo. Eu não falei do positivismo, vou falar agora. Bem, o positivismo era o olhar científico que o autor naturalista ele tinha em cima da sociedade. Ele era como o romance é um romance experimental, então assim, e eu falei que nessa época estava muito em voga esse tipo de pensamento, então a ciência tinha um olhar tudo teria que ser passado pelo crivo da ciência, pelo crivo da experimentação. Né? Era tipo um cientista, assim como o cientista, ele observa um fato, ele estuda e ele tem que comprovar, ele observa e comprova para fazer a tese. Então, a mesma coisa era o livro. O livro, as obras dessa tendência do naturalismo, elas têm, o autor ele se comporta como um verdadeiro cientista. Ele observa o que está acontecendo, depois ele vai experimentar, né, para daí extrair a tese. As principais características do naturalismo: abordagem de temas polêmicos. Quais seriam essas abordagens? Quais o que se via muito dentro dos livros? Se você ler um livro, que é o livro que eu vou indicar para vocês, que seria o Cortiço, que é a obra-prima do Aloysio de Azevedo, que é o maior expoente do naturalismo brasileiro, é o nosso Aloysio de Azevedo. As abordagens dos temas polêmicos vão ser a miséria, adultério, crime, sexualidade desvelada, sem se importar com a opinião do leitor. O leitor aqui, ele não importa, ele não opina. Então, ele vai abordar esse lado mais, digamos assim, essas patologias sociais, né? É isso que ele vai explorar, que o nosso autor naturalista, ele vai explorar. Porque ele vai dizer, sempre ele enfatiza muito bem que o homem, ele é como um animal. Ele não tem nenhuma diferença do animal. Ele está regido pelas forças da natureza. E isso até, gente, foi um choque muito grande para a religião, né? Porque acabou que se chocou frontalmente com a igreja, porque a igreja tem o homem como uma criação divina, né? E o animal, ele está numa classe bem inferior. Então, essa tendência naturalista, ela chega para dizer que não, tanto faz, o homem como o animal, os dois estão no mesmo pé de igualdade, porque os dois são regidos pelas forças da natureza. Então, os temas que são explorados são miséria, adultério, embriaguez, homossexualismo, sempre querendo denegrir a imagem do homem, aproximar o homem do animal. Né? Que não há muita diferença entre as ações do homem e do animal, principalmente em relação à sexualidade.
Forte influência darwinista. O homem não possui livre-arbítrio, né? Ele não possui livre-arbítrio, ele está condicionado, ele não tem o arbítrio de escolha, né? De escolher alguma coisa, não. Ele está condicionado às leis da natureza, as mesmas impostas para os animais. O homem é guiado pela sociedade e pelo meio social que vive. Aí esse aqui, ó, o homem é guiado pela sociedade e pelo meio social que vive. Essa influência também aqui não é só darwinista, ela também é do determinismo. Aquilo que eu falei, que o homem está condicionado ao meio, à raça que ele pertence. A linguagem, o tipo de linguagem é uma linguagem simples e objetiva. Se você lê um livro naturalista, o Cortiço, o Mulato, a Normalista, esses livros, gente, têm uma linguagem completamente diferente de uma linguagem do realismo do Machado de Assis. Os livros do Machado de Assis têm uma linguagem erudita, uma linguagem muito refinada, muito bem cuidada, muito bem acabada. Já a linguagem do naturalismo, a crítica chegou até a dizer que era uma linguagem descuidada, desleixada, né? Usa alguns termos assim, meio que não é pornográfico, mas alguns, quando ele vai falar de sexualidade, acaba que ele, para mostrar, né, porque, como eu disse, é um romance de tese, né, então, para mostrar que realmente esse homem é como um animal, ele usa alguns termos que chocam. Cientificismo exagerado. O narrador toma a posição de um cientista, né? Eu falei anteriormente, ele é um cientista. O narrador, ele olha tudo pelo lado positivista, ele olha que tem que passar pelo crivo da ciência. Ele observa relações e fenômenos naturais. Claro, aquilo que está acontecendo, essas relações entre homem e mulher, entre as pessoas, a relação de amizade, tudo isso ele vai observando e vai formulando a tese. A influência do positivismo, a realidade é abordada a partir do documento científico. Pronto, ele faz, né, o tempo inteiro, essa amostragem dele de observação dos fatos, não é? E depois ele vai para a experimentação e para a comprovação, que seria a tese. E também nós tivemos pintores nessa época que recriavam paisagens naturais, pintavam aquilo que observavam, as paisagens sempre eram no campo, as paisagens com animais, não é? Sempre era essa ótica, a visão era através dessa ótica. Aqui nós temos aqui uma pintura dessa época, né? Você está vendo aqui que é o feno, a poesia, a paisagem é bem rural. O naturalismo no Brasil. Esse movimento chegou ao Brasil no final do século XIX. Os escritores brasileiros abordavam a realidade social brasileira, destacando a vida dos cortiços, o preconceito, a diferenciação social e outros temas. Os escritores brasileiros, eles abordavam essa realidade social e destacavam muito esse lado dos cortiços. Os cortiços são as favelas que nós conhecemos, né? Então, nesses cortiços, imperavam a miséria, né? Completamente, uma miséria, bêbados, traficantes, mais ou menos não mudou, porque o cortiço assim, a condição do cortiço, a condição social, ela é muito atemporal. Ainda hoje você também vê que os cortiços existem assim uma promiscuidade muito grande, até porque são casinhas muito próximas uma da outra. Essas casinhas, elas não têm assim uma divisão, muitas são divididas por um lençol, alguma coisa assim, então que favorece a promiscuidade. Então, eles falam muito do preconceito, quando eles vão falar de homossexualismo, a diferenciação social, e outros temas, que é o alcoolismo, né, o roubo, a hipocrisia. O tipo de texto usado pelos escritores do naturalismo era a prosa.
né? Nós não temos aqui poesia, nós vamos ter somente a prosa. O pioneiro do naturalismo no Brasil foi Aloysio de Azevedo. Aloysio de Azevedo, no mesmo ano, viu, gente? No mesmo ano que foi lançado, que foi em 1881, que foi lançado o livro Memórias Postas de Brás Cubas, que aqui no Brasil foi quem iniciou o realismo. Nesse mesmo ano foi lançado O Mulato, de Aloysio de Azevedo. Isso, assim, quase que simultaneamente. O Cortiço. O Cortiço é o livro que eu indico para vocês, né? A minha dica de livro, para vocês conhecerem o naturalismo. Vocês devem ler o Cortiço. E o Cortiço é a obra mais importante que nós temos nessa tendência, e o autor, o expoente desse autor, é o Aloysio de Azevedo. Autores e obras: Aloysio de Azevedo, O Mulato, que, mais uma vez, eu digo que O Mulato foi o livro que iniciou, aliás, não iniciou, quem iniciou o realismo no Brasil foi Memórias Postas de Brás Cubas, mas, simultaneamente, ele também foi lançado pelo Aloysio de Azevedo. Adolfo Caminha, que escreveu O Bom Crioulo, Júlio Ribeiro, A Carne, e Domingos Olímpio, Luzia Homem. Dessas obras, a mais importante é o Cortiço. E, por último, um mapa mental, característica do naturalismo brasileiro. Isso aqui é um mapa mental, fala só tudo assim, tudo que foi explicado, que eu falei até agora para vocês, vocês podem pegar aqui, observar, olhar, que vocês vão ver que isso vai ficar na mente de vocês, ok, gente? Então, até a próxima aula, que vai ser a poesia realista, que nós vamos chamar de parnasianismo, certo?